gente entender um pouquinho, hoje até quando eu comentei com amigos, eu vou falar com a doutora Aline sobre disfagia. Todo mundo, O que é disfagia? O que é disfagia? Disfagia é o nome técnico que se dá a qualquer alteração da deglutição, desde a entrada do alimento à boca até a chegada desse alimento nas vias aéreas digestivas, estômago e esôfago. Pacientes com algumas doenças, por exemplo, doenças oncológicas, doenças esofágicas, doenças neurológicas, podem ter distúrbios de deglutição, cujo nome técnico é disfagia. É importante que se diga que a disfagia ela difere de tipo e de graus. Em alguns casos o paciente pode ter uma dificuldade leve para se alimentar, em outros casos mais graves pode inclusive estar impossibilitado de se alimentar por via oral, quando às vezes a gente acaba junto com a equipe médica tendo que indicar uma via alternativa de alimentação, uma sonda nasogástrica ou uma gastrostomia. Aline, eu queria que tu mostrasse exatamente como tu fez para mim naquele dia com o teu material, porque às vezes a gente não entende da onde é todo esse processo, onde começa, onde ele termina. E até porque quando a gente comenta em disfagia com quem é um pouquinho mais entendido no assunto, a primeira pergunta que eles nos fazem é: tá engasgando? Por que a pessoa vincula diretamente com isso? Isso, na verdade, engolir parece uma coisa muito simples, mas é uma função neurovegetativa muito complexa, que depende de uma integridade anatômica, ou seja, eu preciso ter meus órgãos fonoarticulatórios aptos anatomicamente para que esse reflexo de deglutição aconteça de uma forma adequada, e eu também preciso de um controle neurológico. Então é o nosso cérebro que dá o comando para que os músculos da língua, boca, laringe e faringe façam a deglutição de forma adequada. E por que acontece o engasgo? Na verdade, quando o alimento, o líquido sólido ou mesmo a saliva chega aqui na região da faringolaringe, a gente tem dois canais. O canal anterior é a traqueia, o canal respiratório, que direciona o ar até os pulmões. E o canal posterior é o esôfago, que vai para o estômago, que é para onde o conteúdo deglutido precisa ser direcionado. O que acontece? Em alguns momentos, ali todos estamos propensos a engasgar em algum momento da vida, por incoordenação, por entrada de alimento em via respiratória. E algumas doenças, pacientes disfágicos têm uma predisposição para que esses engasgos aconteçam com mais frequência. Então, o que é o engasgo? Engasgo, na verdade, é um reflexo protetivo. Eu digo para os pacientes, é péssimo tossir e engasgar, mas que bom que a gente tosse, porque a tosse é um reflexo do nosso pulmão dizendo, sinalizando que entrou algum conteúdo alimentar para a via respiratória e tentando expelir. Bom, quando o conteúdo deglutido chega na região da faringolaringe, ele tem que vir para a via esofágica, para a via digestiva. Entretanto, para que ele não venha para a via respiratória, a gente tem dois componentes de fechamento de via respiratória que protegem para que o alimento, a saliva, mesmo líquido, não desça para os pulmões, Então a gente tem um mecanismo glótico, existe uma glândula que se chama epiglote, quando a gente engole, ela fecha, então funciona como se fosse uma espécie de uma tampinha, que protege vias aéreas inferiores, e embaixo delas tem as pregas vocais, que em formato de V elas fecham também. Então esses dois mecanismos de proteção, eles têm que estar funcionando 100% para que de fato a gente consiga direcionar o conteúdo deglutido para a via digestiva, Então, sempre é importante que se pontuie isso, que sempre que acontece um engasgo, é porque desceu algum conteúdo alimentar para a via respiratória. Sim. O que ocasionalmente pode ser algo transitório, ou em situações mais graves pode estar levando a risco de vida para os pacientes. E aqui está, já vamos falar sobre o tal do engasgo e a manobra de Heimlich, que hoje as pessoas às vezes não conhecem nem pelo nome, nem como fazer.